E aí, Rosita, muito bom, a gente não pode sequer dizer que há influência dos planetas, a gente não sabe se há influência. A questão não é essa, eu já expliquei isso para vocês muitas vezes. A gente não tem a mínima ideia se o que ocorre é uma influência, não é a influência. O que ocorre é, olha só que coisa curiosa, é possível a gente fazer é possível desenvolver uma ciência da correspondência, não da influência, hein? Não é que Mercúrio tem uma influência sobre mim. Eu não sei se ele tem. Não dá para saber se é uma influência. Provavelmente não há influência alguma, não é influência o nome. Mas dá para saber o seguinte, olha, o mundo estava disposto daquele jeito. E, por observação, eu percebo que, e eu vou explicar isso, por observação, né, eu consigo entender que sempre que Mercúrio está naquela posição, as pessoas são de um certo modo. Então é o inverso, olha, eles começaram a falar assim, olha, dá para ler Mercúrio. E se eu sei onde Mercúrio está, onde Vênus está, onde Marte está, etc., eu consigo dizer mais sobre essa pessoa. Eu consigo entender certos limites desse contorno. Atenção, somente do contorno, não do que a pessoa vai fazer dentro daquele contorno, hein? Eu só consigo entender os limites do contorno. Certos limites desse contorno ficam mais claros para mim. Não dá para dizer como vai ser a minha história a partir da leitura. A partir da leitura. Não, eu acho que é isso, Bruno. Na verdade, limita, mas não influencia. Né? Quero dizer o seguinte. Eu tô limitado pela minha altura a não ser um jogador de basquete profissional. Né, cara? Não tem ninguém com 1,76m que é jogador de basquete profissional na NBA, não é? Eu tô limitado, eu não serei um jogador de basquete profissional, não daria para eu ser. Mas, olha, é só isso que eu posso dizer, você não consegue dizer o que eu serei, então. Bem, então o que você vai ser? Bem, eu podia ser, inclusive, aquele que tentou ser jogador de basquete profissional e não conseguiu. Eu posso não ter nada a ver com basquete profissional, entende ou não? Por que o Olavo dizia que a primeira camada chama-se astrocaracterologia. É uma diminuição do que é a primeira camada, na verdade. Né? A primeira camada é a camada das tuas possibilidades. Falou, olha, a astrocaracterologia é apenas uma das possíveis leituras dos contornos que você pode vir a desenvolver. Né? Então, o que ocorre é o seguinte, a astrocaracterologia ela sequer é uma ciência, não é isso? Ela tem elementos de... É uma tentativa de... A questão não foi posta ainda nos seus termos. E cada vez parece estar mais longe de ser posta nos seus termos, né? Então, a primeira camada chama-se astrocaracterologia. Ou seja, seria a primeira motivação do sujeito é existir, e ele vai existir dentro de certos contornos. Existe uma pretensão da astrologia, e é só uma pretensão, de dizer o seguinte, olha, eu conheço os contornos, eu posso conhecer os contornos da tua... Eu posso conhecer esses contornos aí, seus, ok? Observando alguns astros. Por quê? Porque você é material também. Você é um ente deste tipo, do mesmo tipo que os astros. E as qualidades das coisas materiais, elas são semelhantes. Então, aí que já está o problema. Olha, veja, é possível que, observando os elementos materiais, se toda a criação está organizada, se toda a criação ela tem uma correspondência, se toda a criação está num certo tom, se ela está tocando uma mesma sinfonia harmônica dentro da grande cadeia do ser, talvez, olhando para os elementos materiais, eu consiga entender os contornos dessa pessoa que acabou de nascer. É só uma possibilidade, né? É só uma pretensão, no fundo. Nada além disso. É só uma pretensão. E olha, o que a astrocaracterologia, a astrologia relacionada ao caráter da pessoa, né? Ou à forma da pessoa, ela promete, é muito pequeno. É muito pequeno e, portanto, se torna muito desinteressante no caminho, né? É uma ciência ou a pretensão de ciência que você perde um tempo ali estudando aquilo só para entender, mas você passa adiante. Aquilo ali, ela vai tendo... Tá, e daí?
É um pequeno olhar no fundo, exato. Então, veja, equivale a dizer o seguinte, olha, eu poderia falar sobre você olhando para a folha do coqueiro, também não é material, olhando para a barata, também não é material, olhando para a areia, também não é material. Olha, Só que o problema é o seguinte, a folha do coqueiro que balança, a barata que passa, a areia que voa com o vento, são coisas que são muito instáveis. Então, a civilização, ela não teve tempo de observar, não dá tempo, quer dizer, o coqueiro só está daquele jeito uma única vez, em conjunção com a barata que só passou ali uma única vez, em conjunção com a areia que voa uma outra. E quais são os elementos materiais que eu vou olhar? Quais são os itens materiais que eu vou olhar? Bem, é sensato que eu olhe para aqueles elementos materiais que, apesar de serem materiais, se parecem estáveis. Preste atenção nisso que eu estou falando. Isso aqui é simples depois que eu explico, mas até lá não é simples. Aqueles elementos materiais que parecem estáveis, ou que têm uma certa estabilidade, e que podem ser observados ao longo de muitas gerações, documentados, observados, e conseguem entender a característica daquilo tudo. Então, olha, quais são os movimentos da matéria, preste atenção, quais são os movimentos da matéria estáveis? São muito poucos. Muito poucos. E se você parar para pensar assim, estáveis e cíclicos, ou seja, que se repetem de tal modo que eu consiga perceber um movimento material estável ao longo das eras. Quais são esses elementos? São muito poucos no fundo. Olha, te digo, são apenas 3. São apenas 3. O primeiro deles é a estação do ano. Ou seja, as estações do ano, né? Elas se movem ciclicamente. Né? Se movem ciclicamente. Claro, às vezes o verão está mais frio, às vezes está mais quente, às vezes o inverno está mais frio, às vezes o inverno está mais quente. Às vezes o verão traz certas qualidades, às vezes traz outras, é verdade. Mas as estações do ano, elas têm algo de cíclico e permanente. E vou dizer para você uma coisa, olha, tudo que está aqui nesse mundo próximo de nós, e é material, tem certas qualidades. São as qualidades primordiais na matéria. Ou a matéria é quente, ou é fria, ou é seca, ou é úmida. Tá? E as estações do ano, veja, por que elas estão divididas em 4? Porque é assim mesmo, olha, o que é úmido e frio? O que é úmido e quente? O que é úmido e seco? O que é seco e frio? Então veja, o outono, por exemplo. O outono é a estação seca e fria. O inverno é a estação fria e úmida. O que é a primavera? A primavera é a estação quente e úmida. E o verão o que é? É a estação quente e seca. É isso que se chama inverno, verão, outono e primavera. O inverno, verão, outono e primavera é a conjunção cíclica das qualidades dos entes materiais. É isso. Inverno, né? O inverno tem neve e é frio. Ou seja, ele é úmido e frio. A primavera, olha, começou a ficar quente, a neve derreteu, mas ainda tem água. Esse calor evaporou a água e tornou o ambiente seco e quente. Verão, primavera, verão, né? Depois foi esfriando o tempo, foi se afastando do sol. Né? Então foi se tornando frio e seco. Depois a umidade volta, né? Frio e seco, outono. Depois a umidade vai voltando, mas ainda está frio. Chegamos no inverno. Você vê, olha, a primavera e o verão são mais quentes. O outono e o inverno são mais frios, não é? Agora, o calor do verão, ele evapora a água e torna o verão seco. No final, né? O final do verão é seco. Só que também já está começando a ficar frio. Só que vai esfriando tanto que vai puxando de novo a umidade para baixo. E ela vai se tornando, ela fica no chão, né? Bem, e assim a gente pode perceber várias outras coisas adquirem essa mesma característica, não é? Quer dizer, o que é a umidade? A umidade não é água, a umidade é a capacidade de envolver. Né? A secura não tem envolvimento. O que é frio? O que é frio é aquilo que não se mexe.
né? O que é quente é aquilo que tem movimento ainda. Olha, a gente pode imaginar que o ciclo da paixão ou do amor, ou até da própria itinerário espiritual, ele é cíclico. A gente pode imaginar assim. Olha, a gente chama, a primavera é o início, né? A gente chama de início. Então, claro, olha, o início do amor, ele é envolvente e tem movimento. Você está sempre querendo ficar com a pessoa, envolvido com a pessoa em movimento, entre beijos, entre conversas, né? Então, o início do amor a gente chama de primavera. Quando você conhece uma pessoa e se apaixona, aquilo chama-se primavera. O espírito, a primavera espiritual, quando você descobre a religião, redescobre a fé, a gente chama de primavera espiritual. Ocorre que com o passar do tempo, aquela umidade, ou seja, aquele envolvimento, ele vai se perdendo um pouco. Né? E aí, o que acontece? Você vai tendo uma separação. Há uma separação. Olha, você percebe, no amor, por exemplo, ok, eu quero continuar junto, quero continuar tendo movimento com essa pessoa que eu amo, mas eu percebo que tem a minha individualidade e a dela. A gente já não está mais unido como se fosse um só. Claro que a gente continua unido, né? Mas não como se fosse um só. Olha, é quando começam as primeiras brigas, inclusive, no relacionamento. Olha, quando começa a ter briga no relacionamento, você chega no verão. Por quê? Porque há um choque entre individualidades. No início do amor, no início da paixão, tá tudo bem. Eu nem gosto de camarão, mas se o outro quiser comer camarão, que maravilha, vou te acompanhar. É como se vocês fossem o mesmo. Depois, claro, você pensa, eu tenho a minha individualidade, você tem a sua. A gente continua tendo aquela vontade de movimento. E aí, existe as rixas, as brigas começam no amor, né? No relacionamento. Ou possibilidade de briga, né? Não precisa ter briga, mas você tem um estranhamento. Você não entende, caramba. Continua gostando da pessoa. E aí entra o outono. O outono é a estação mais perigosa do amor. E é aí que os amores acabam, em geral, né? Ou os relacionamentos acabam no outono. Porque, olha, se só tem frio, né? Se tem esse distanciamento ainda, né? Das duas individualidades, e a coisa esfria, o relacionamento ficou seco e frio. E a grande oportunidade de pensar nos ideais, ou seja, às vezes eu não tenho mais aquele impulso inicial de ficar junto e colado com a pessoa, como era na primavera. No outono você ainda tem essa coisa de ficar junto e colado, mas você já nota que tem um distanciamento em algum lugar. Eu sou eu e ela é ela. Né? E no outono? O outono não tem nem mais essa pulsão de ficar junto, né? Se beijando e junto, se abraçando e tal. Então o que sobra no outono para que uma relação possa prosperar, possa ir adiante, possa fechar o ciclo? Sobram os valores, o que está para fora de nós dois. Os dois têm que estar olhando para o mesmo lugar. Né? Quer dizer, a gente já não está mais indo um de encontro ao outro, isso é tudo. Não, a gente não tem mais isso. Que bom, isso é o que chama-se frio. Mas nós dois temos um mesmo foco, uma mesma direção. Né? E depois, claro, quando os dois têm esse mesmo foco, essa mesma direção, ainda que não haja essa coisa de ficar junto, volta a ter umidade, chama-se inverno. Ou seja, os dois voltam a ter... É como se os dois voltassem a ser um só. Um só por quê? Porque existe algo para fora de nós que a gente está olhando. E dá para explicar, dá para pensar na vida espiritual assim também. Pensar na vida espiritual. Eu recentemente, já tem uns 4, 5 anos, né? Eu li um livro de uma mística mexicana, mãe de família, que era o título era As 4 Estações da Vida Espiritual. Era um diário dela. Né? E depois volta. Aí volta em outra grandeza primavera do amor. Depois o outono, depois o inverno, depois o... Olha só, o Gustavo Lins falou para fazer um filme romântico. Esse filme já foi feito, Gustavo. Chama-se La La Land. La La Land Cantando as Estações. É o nome do filme, se você for lembrar. Esse filme é um musical chamado La La Land, onde a história que eu estou contando para você já virou um musical e virou esse filme. Que ganhou, acho que ganhou Oscar, não, foi indicado pelo menos, né? É um dos meus filmes prediletos, inclusive. Eu adoro La La Land. Assistam La La Land com essa ótica. Perfeito? Tá? Então,
As estações do ano elas estão aí. Então a primavera é o início, logo em sequência o verão, depois o outono, depois o inverno. E aí, o que são os signos o que são os signos? Que a gente fala, eu sou Áries, eu sou Touro, eu sou Gêmeos, eu sou Câncer, né? Eu sou Leão, eu sou Virgo, eu sou Libra, eu sou Escorpião. O que são os signos? Os signos são simplesmente, pode ver, o primeiro é Áries, né? O que é Áries? Áries é o início da primavera. E aí você pode imaginar que cada estação dessa, porque claro, há uma diferença muito grande do início da primavera e do fim da primavera. O início da primavera é frio e menos quente. O final da primavera é seco e mais quente. Se torna, né, o início do verão, portanto, que é quente, não no seu ápice, mas começa a ficar seco. Né? O meio do verão é o ápice do calor, né? E já o início da perda Bem, e começa a ficar seco de vez. Né? Vai ficando seco. Depois, o final do verão já começa a ficar frio. Entregando para o outono o ápice da secura. É o momento mais seco. É a transição do outono, é a transição do verão para o outono. Ali é o momento mais seco. Mas ainda não é o mais frio. E aí você vai dividindo em 3 partes. É isso que a gente fala, que são os signos do zodíaco. É isso, no fundo. Uma correspondência de certas constelações nesses momentos específicos. Perfeito? Por causa da passagem, né? da translação da Terra. É só isso mesmo. Então, o início da primavera a gente chama de Áries. Né? O meio da primavera a gente chama de Touro. O fim da primavera a gente chama de Gêmeos. O início do verão a gente chama de Câncer. O meio do verão a gente chama de Leão. Né? O fim do verão chamamos de Virgem. E assim até completar todos os signos do zodíaco, até chegar em Peixes, né? Que é o 12º signo, que é o fim do inverno. E aí o fim do inverno entrega, né? Peixes entrega o seu frio ao início de calor de Áries. Tá? É isso. É isso, foi consignado no hemisfério norte. Claro, Thiago, e sempre lembrando que essas coisas são simbólicas. O símbolo ele tem o seu verso e o seu inverso. Eu não vou falar disso aqui agora, tá? Mas dá para entender perfeitamente que o que vale no norte vale no sul e o inverso. Ok? Isso é muito interessante. Então existe uma correspondência, por exemplo, direta entre Áries e Libra, entre Peixes e Virgo. E aí essas correspondências elas vão existindo. Como se fosse o verso e o inverso. A gente pode fazer essa leitura também. Então é isso. O que foi feito? Foi feito o seguinte, olha, existe uma periodicidade. Essas coisas são qualidades simbólicas que eu posso perceber. Qualquer um pode perceber. Né? Existem qualidades simbólicas que eu posso perceber da presença material dos fenômenos. E pronto. As estações do ano, elas são a presença material cíclica que me oferecem qualidades de muito fácil leitura. Então, no final das contas, a astrocaracterologia ela é uma ciência que só existe, é uma possibilidade de ciência que só pensou em existir. Por quê? É uma possibilidade de leitura simbólica de algo material de facílima compreensão. É muito fácil compreender isso. Quais são as qualidades simbólicas materiais do início da primavera? Essa, aquela. Ou seja, esse conjunto de qualidades ficou consignada dentro de um sinal, um signo. Eles fizeram um desenho no início da primavera, chamado Áries. Isso é o signo, no fundo, né? Olha, há outras coisas que também são cíclicas e materiais, e aí com essas a gente encerra o conjunto de coisas cíclicas e materiais nesse mundo. É muito fácil. São pouquíssimas mesmo. As estações do ano é uma. É cíclico e material. Né? E aí depois tem outras coisas que são possivelmente observáveis, né? Que são os planetas. Os 7 planetas observáveis. Os 7 corpos celestes observáveis, né? E aí, as outras são os 7 planetas observáveis, né? Os primeiros 2 planetas que a gente observa.
que estão orbitando em torno da Terra, os de mais fácil observação, quais são? A Lua e o Sol. A Lua e o Sol são facílima observação, né? Quer dizer, todo dia eu consigo ver o Sol. Todo dia eu vejo o Sol, é fácil. Né? São os dois planetas de mais fácil visualização. São os dois luminares, né? O luminar do dia e o luminar da noite. Então o Sol tem suas qualidades muito específicas. O Sol faz com que a gente possa ver as coisas com clareza. O Sol, ele promove a vida sobre a Terra, né? O Sol aquece. Quando não tem Sol, a vida é pior. Quando tem muito Sol, também você se incomoda. É isso, né?